Bom dia, meu nome é Marcos Bresolim, sou diretor da Additiva 3D Printing Technologies, uma unidade de negócios da Additiva Produtos Químicos Limitada. Um prazer tê-los conosco hoje nesse webinar, onde falaremos sobre o Ultrafuse 316L, filamento metálico para impressão 3D. Inicialmente, gostaria de apresentar nossa empresa. A Additiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais, atuando há mais de 15 anos no mercado brasileiro. Possuímos um amplo portfólio de produtos químicos para uso industrial, utilizados em diferentes segmentos de mercado, tais como tintas, lubrificantes, couros, têxtil, cerâmica, detergentes, petroquímica, polimerizadores, home care, adesivos e, mais recentemente, os biopolímeros e a tecnologia para impressão 3D. Nosso portfólio é composto por produtos fabricados pelas principais empresas químicas do mundo, entre elas a BASF, que nos permite garantir qualidade e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. Nossa matriz está situada em Porto Alegre e contamos com 3 centros de distribuição, localizados em Canoas, no Rio Grande do Sul, Mauá, São Paulo e Itajaí, Santa Catarina. Nós iniciamos a nossa parceria com a BASF 3D Printing Solutions em 2018 com a venda dos filamentos metálicos Ultrafuse 316L e em 2019 completamos o portfólio com os filamentos plásticos. Agora o Bruno Oliveira, que é o nosso coordenador de negócios para a impressão 3D, dará seguimento ao webinar. Ao final da apresentação, me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado, Bresolim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse segundo webinar da Additiva 3D Printing Technologies, a área responsável por materiais de impressão 3D aqui na Additiva Produtos Químicos. E hoje a gente vai falar do filamento metálico para impressão 3D Ultrafuse 316L, a solução fácil e barata para impressão 3D de materiais metálicos da BASF. Passando rapidamente pela nossa agenda, vamos dar uma introdução ao material, falar um pouco sobre o Ultrafuse 316L, como é o seu processo de impressão, a etapa importante de pós-processamento, de debinding e sinterização, fazer um comparativo das propriedades mecânicas da peça impressa com a peça obtida por outras técnicas de conformação e, ao final do webinar, abriremos um momento para perguntas e respostas. Inclusive, durante a apresentação, vocês já podem ir colocando suas perguntas para elas serem respondidas ao final do webinar. O Ultrafuse 316L é um filamento de compósito metal polímero que permite a produção de peças metálicas em aço inoxidável 316L, utilizando sistemas de impressão FFF padrão e um subsequente processo industrial de debinding e sinterização. O filamento possui uma superfície antideslizante que permite a sua aplicação tanto em sistemas Bowden quanto Direct Drive. E a sua alta flexibilidade permite com que ele seja facilmente tracionado por qualquer sistema de impressão de filamentos. Em geral, o material é utilizado para a produção de ferramentas, moldes, protótipos funcionais e na produção de séries de baixa escala ou peças de reposição. Nos últimos anos, o segmento de metais foi o que apresentou o maior crescimento no mercado de manufatura aditiva a nível industrial. Novos equipamentos têm sido desenvolvidos para as técnicas que utilizam laser ou binder jetting para a produção de peças metálicas. Porém, o altíssimo nível de investimento ainda não é justificável para muitas empresas que querem produzir peças impressas em metais. Vamos pegar como exemplo a técnica de Selective Laser Melting. Ela necessita um alto investimento em equipamentos, a alta qualidade do pó e o controle de granulometria eleva os custos da matéria-prima e, por estar trabalhando com pó, devemos seguir rigorosos procedimentos de segurança ao manusear a matéria-prima. Como é a solução da BASF 3D Print Solutions para Metal Fused Filament Fabrication? O filamento de compósito metálico Ultrafuse necessita de um baixo investimento em impressoras FFF, que em comparação com as outras técnicas é muitas vezes menor. O pós-processamento que permite a obtenção da nossa peça metálica, ele se utiliza de tecnologias já bem consagradas na indústria da injeção metálica. E o filamento é de fácil manuseio e também
não traz muitos riscos à saúde, assim como qualquer outro filamento plástico que a gente trabalha na impressão convencional. Falando um pouco de Metal Fused Filament Fabrication, ela segue a mesma ideia da FFF normal para polímeros, com a variante de que a matéria-prima é um pó metálico da liga de aço que desejamos obter no final, combinado com um ligante, um binder, ou uma fase polimérica. Com isso, a gente tem um filamento que é adequado para a impressão 3D na grande maioria dos equipamentos FFF de formato aberto. Após a impressão, um processo de debinding e sinterização resulta em uma peça 100% metálica. O Ultrafuse 316L é desenvolvido em base num processo já muito conhecido da BASF, que é o catamolde, voltado para a injeção metálica. A BASF possui mais de 30 anos desenvolvendo matéria-prima metálica para essa técnica. No caso do Ultrafuse 316L, o pó metálico utilizado é do aço inox 316L e a fase polimérica, o binder, é o poliacetal, ou POM. Ao lado a gente tem uma imagem de como são os pellets, a matéria-prima para a injeção metálica. E como funciona esse processo catamolde de injeção metálica? Se inicia com a matéria-prima, que é o pó metálico mais o ligante na forma de pellet. A matéria-prima é então injetada e assim obtemos a nossa peça verde. Em sua composição, ela é basicamente igual à matéria-prima, apenas conformada no formato da peça que a gente desejou, conforme o molde. Após isso, a peça verde passa por um forno de debinding, onde ocorre a remoção do ligante, a remoção do poliacetal, obtendo então a peça marrom, uma peça porosa que ainda não tem a nossa ligação metálica formada. Para isso acontecer, a peça marrom é submetida a um novo processo de forno, de sinterização, onde por fim teremos a formação da nossa peça de metal. Durante esse processo de sinterização, ocorre a densificação da peça, e com isso uma contração entre 16% e 20% das dimensões originais. O processo de impressão 3D com o Ultrafuse 316L se baseia exatamente neste caminho, com a diferença de que a matéria-prima, ao invés de ser um pellet para injeção, é um filamento para impressão 3D. Seguem os mesmos processos de peça verde para o forno de debinding, a remoção do ligante, a gente obtém a peça marrom e após a sinterização obtemos a nossa peça metálica. Vamos falar um pouco das 3 etapas do processamento do Ultrafuse 316L. O processo de impressão em si ocorre de uma maneira idêntica a qualquer material para impressão FFF, devido ao teor de POM na sua composição. A primeira etapa é a produção do nosso desenho virtual em um software de modelagem, passando então para o fatiador, onde definimos os parâmetros da nossa impressão. Após, inicia o processo de impressão em si, com a fusão do filamento e a sua deposição camada sobre camada sobre a mesa aquecida, até a formação da nossa peça final. Para o sucesso da impressão, alguns pontos são fundamentais. O primeiro deles é o conhecimento básico de impressão FFF, como funciona a técnica, noções de fatiamento de peça, seguindo depois para uma segunda etapa, que é uma impressora FFF que seja funcional, que consiga imprimir e atingir os parâmetros necessários para a produção da peça com o Ultrafuse 316L. O terceiro momento é a calibração da impressora, onde teremos o alinhamento de eixos, controle do extrusor, mesa de impressão, a distância entre o nozzle e a mesa e o controle das temperaturas. Basicamente, é possível imprimir com o Ultrafuse 316L na maioria das impressoras FFF desktop que estão disponíveis hoje no mercado. Porém, o equipamento tem uma influência direta na qualidade final da peça. Aqui eu apresento, com base nos guidelines da BASF para o processamento desse material, os requisitos mínimos e os requisitos recomendados para o processamento na impressora.
O primeiro deles diz relação à temperatura do nozzle. No mínimo, ele deve se atingir uma temperatura de 250 graus Celsius. Porém, para garantir uma boa fluidez do material, recomenda-se que ele atinja temperaturas de até 280 graus Celsius. O segundo ponto é a mesa de impressão. O mínimo que se espera é uma mesa que atinja entre 90 e 100 graus Celsius. Porém, o recomendado para ter uma melhor adesão da peça em cima da mesa e também diminuir a tendência ao empenamento é que a mesa atinja temperaturas de 130 graus Celsius. Outros requisitos mínimos é que a câmara seja fechada para que tenha-se o menor fluxo de ar possível, uma vez que isso pode causar um sério empenamento na peça. O recomendado é que a câmara, além de fechada, seja aquecida e que a impressora trabalhe com dual extruder e assim possa operar com dois materiais diferentes, utilizando um polímero, por exemplo, como material suporte. A BASF já trabalhou bastante com material ABS como suporte. Como a gente comentou, basicamente qualquer impressora FFF pode processar o material. A BASF divulga uma lista de impressoras que são homologadas e que temos a certeza de que o material é bem processado. Inclusive, impressoras que temos aqui disponíveis no mercado nacional, como Ultimaker, DD-Drop, Intances, BCN 3D, Leapfrog, Rise 3D, FlashForge e Zortrax. Todas essas nós temos já desenvolvimentos em alguns clientes aqui no Brasil. Porém, também trabalhamos com impressoras nacionais, como a 73D e a GT Max, e a Zimorph, que também não está na lista das homologadas, mas que estamos em processo de validação aqui no nosso território mesmo. Correto? Isso não quer dizer que outros equipamentos que não estejam na lista não sejam aptos a imprimir com o material. Significa apenas que a gente não teve nenhum projeto ainda com eles. Após a impressão da peça, uma etapa de pós-processamento é necessária para que a gente obtenha a nossa peça 100% metálica. E essa etapa é dividida em dois momentos, o debinding e a sinterização. No debinding, ocorre a remoção do ligante, a remoção do poliacetal. E aí obtemos a nossa peça marrom. Entre os principais riscos dessa etapa está o colapso na hora em que o ligante é removido da peça. O segundo momento é a sinterização, onde teremos de fato a formação das ligações metálicas. Nessa etapa, devido à contração que ocorre na peça, o risco mais que a gente tem que tomar cuidado é com o empenamento. O debinding é a etapa de remoção do ligante, que era necessário para permitir o processo na impressão FFF, mas que deve ser removido antes de a peça ir para o forno de sinterização. Basicamente, são três os tipos de debinding possíveis. O debinding térmico, onde a extração do ligante ocorre por via térmica simples. O debinding químico, onde essa extração ocorre pela ação de um solvente líquido. Ou o debinding catalítico, um processo termoquímico no qual a peça verde é exposta ao ácido nítrico gasoso em uma atmosfera de nitrogênio aquecida. Essa é uma característica possível apenas porque trabalhamos com poliacetal como ligante no Ultrafuse 316L. Aqui nessa imagem é representado o processo de debinding catalítico. O ácido nítrico reage com o poliacetal na peça, formando como produto, na forma gás, o formaldeído, que é eliminado do forno. A reação ocorre a uma taxa elevada quando trabalhada entre 110 e 140 graus Celsius, o que é ótimo, porque é abaixo do ponto de fusão do polímero, que é por volta de 165 graus Celsius. Dessa maneira, o polímero é diretamente convertido de sólido para gás, o que faz com que não seja tão agressivo o processo para a peça. Aqui à direita a gente tem a representação do forno de debinding por processo catalítico. A atmosfera de hidrogênio, as peças e a alimentação do catalisador ácido nítrico na forma de gás. O gás formaldeído
que é gerado dessa reação é eliminado através de processos de queimas e assim pode ser lançado ao ambiente sem nenhum risco ambiental ou à saúde das pessoas. Dentre as principais vantagens do processo catalítico em relação ao térmico e também ao químico, é que a remoção do ligante ocorre no menor tempo possível. E com isso a gente pode analisar por dois lados. O lado econômico, menor tempo de processo, gera menor gastos também. E do lado de impacto na peça. Quanto menos tempo a peça está submetida a um forno para remoção do ligante, menor a chance que ela tenha algum insucesso. Outro ponto é que o debinding ocorre de uma maneira uniforme ao longo de toda a peça. E também é um processo já bem estabelecido pelos mais de 30 anos de experiência com o catamolde para Metal Injection Molding. A peça marrom obtida do debinding é relativamente porosa e necessita de um processo de sinterização para que se produza um material sólido e denso. É apenas a partir desse processo que a peça metálica de aço inoxidável 316L adquire propriedades como resistência mecânica, densidade, resistência à corrosão e também o seu brilho. O processo de sinterização das ligas de aço inox ocorre em uma atmosfera controlada com um gás protetivo, no caso ou hidrogênio ou argônio. Um ciclo típico de sinterização segue os seguintes passos: um aquecimento da temperatura ambiente até 600 graus Celsius, com um patamar de 1 hora, para remover qualquer fase polimérica residual que tenha ficado na peça. Após isso, o aquecimento de 600 graus Celsius até 1380 e a manutenção em um patamar de 3 horas, com a posterior resfriamento do forno, que pode ser com um resfriamento controlado ou simplesmente natural. Nessa etapa, ocorre a redução das dimensões da peça, a densificação, ou seja, a sua contração. E essa contração, ela deve ser levada em conta quando a gente vai fazer o design da nossa peça. Os valores típicos de contração e de oversizing factor para o ultrafios 316L são apresentados abaixo. S, relativo a shrinkage, contração em inglês, para X, na direção X, e Y é de aproximadamente 16%, enquanto na direção Z ele é de 20%. Com isso, o fator de superdimensionamento que a gente tem que aplicar na nossa peça no momento da modelagem ou do software de fatiamento é de 120% nas direções X e Y e 126% na direção Z. Agora aqui a gente vai avaliar algumas propriedades mecânicas da peça impressa. A comparação de propriedades mecânicas nunca favoreceu a peça obtida por impressão 3D em relação ao processo de injeção. Por não utilizar pressão, a peça impressa de um polímero, por exemplo, sempre apresentou valores menores na resistência mecânica, principalmente se o esforço é realizado no sentido Z, perpendicular à mesa de impressão. Como podemos ver, esse comportamento não se repete para o Ultrafuse 316L. No gráfico abaixo, são apresentados os valores de resistência mecânica para corpos de prova de aço 316L produzidos por diferentes métodos de conformação: impressão 3D, injeção e forjamento. No gráfico à esquerda, a peça impressa após o pós-processamento apresenta propriedades de tração muito próximas daquelas obtidas por injeção. O efeito é percebido tanto para a medida da peça impressa no plano da mesa, XY, quanto no sentido perpendicular, ZX. Isso evidencia o efeito da sinterização na resistência do material. Tanto a tensão máxima quanto a tensão de escoamento, que é o quanto de carga a peça consegue suportar sem se deformar permanentemente, tiveram diferenças de aproximadamente 5% em relação à peça injetada. Os valores, apesar de abaixo, também não ficaram muito longe da peça forjada. À direita, a gente tem a comparação da densidade obtida pela peça injetada com a peça impressa após o processo de debinding catalítico e sinterização.
A densidade do aço 316L é de 7,98 gramas por centímetros cúbicos. Com as técnicas de injeção e impressão FFF, nós conseguimos obter densidades de 98%, 99%. Ou seja, a eliminação de poros é muito eficiente nessa etapa do processo. A impressão FFF de metal é facilitada porque a gente utiliza um filamento de fácil processamento numa impressora FFF de fácil operação e também de baixo investimento inicial. Para fechar esse ciclo e facilitar o processo de obtenção da peça, nós montamos uma rede de produção. E são dois os métodos que você pode obter a sua peça impressa em 316L utilizando o filamento Ultrafuse. O primeiro deles é você adquirindo o seu filamento Ultrafuse 316L, imprimindo a sua peça, a sua produção no seu próprio equipamento FFF e enviando a peça verde para o nosso centro de debinding e sinterização. A Tecnomin é uma empresa parceira que trabalha há mais de 15 anos, profissionais com mais de 15 anos de experiência na técnica de Metal Injection Molding pelos grades Catamold da BASF, e com isso tem total conhecimento e capacidade para operar com debinding e sinterização da peça impressa também. Não é necessário você enviar a peça para o nosso parceiro de debinding e sinterização, porém é uma solução economicamente viável e também uma garantia de que o processo vai ser feito por profissionais capacitados para isso. Após isso, você recebe a sua peça metálica pronta para uso. Um segundo modelo é terceirizando, além de o debinding e sinterização, também a impressão da peça. Você pode, então, solicitar a sua peça a um centro de impressão especializado que trabalhe com esse material. A peça verde é, então, enviada para o centro de DIS, a Tecnomin, e você vai receber a sua peça metálica pronta para o uso. Dessa maneira, a gente consegue fechar de uma forma mais economicamente viável a produção, sem ter a necessidade de adquirir fornos de debinding e sinterização catalítico. Bom, algumas conclusões. Seja em casa ou no escritório, a produção de peças metálicas fora do ambiente industrial agora é fácil e acessível. O Ultrafuse 316L permite que você imprima e produza peças metálicas em sua impressora sem necessariamente estar num ambiente de fábrica, um ambiente industrial. Outro ponto é o baixo investimento necessário. O custo da impressora FFF é significativamente menor quando comparado aos outros equipamentos para as técnicas de impressão de materiais metálicos. O pós-processamento pode ser realizado por nossos parceiros de debinding e sinterização. E outro ponto é que a impressão também pode ser terceirizada. Estamos num momento de adaptação a essa nova tecnologia. Nós possuímos, sim, liberdade de design, mas temos que seguir os requisitos para o debinding e a sinterização. A BASF disponibiliza muitos materiais técnicos, dentre eles um guideline de processamento, que vai desde o design da peça até passando pelos parâmetros de impressão, alguns cuidados que você tem que ter para que não ocorra uma falha no debinding e na sinterização. Outro ponto é o alinhamento da rede de operação. Dessa maneira, trabalhando com a terceirização do processo de debinding e sinterização, a gente facilita e torna mais acessível a produção de peças impressas em metal, hoje muito caro por outras tecnologias. Muito obrigado, pessoal. Isso é o que eu tenho para a gente apresentar hoje sobre o processo de fabricação de peças com Ultrafuse 316L. Nós vamos abrir agora um momento para perguntas e respostas. Bresolim. Temos aqui. Em questão de trincas na peça, isso pode ocorrer? Caso ocorra, se perde a peça? Sim, trincas podem ocorrer
e elas vão ser perceptíveis na maioria das vezes no processo de debinding e sinterização. O que acontece é que muitas falhas que a gente vê no final do processo são oriundas da primeira etapa, são oriundas da etapa do design. É por isso que é muito importante seguir à risca os materiais disponibilizados pela BASF sobre a produção do 316L. Eles estão disponíveis no nosso site, no www.additiva3d.com.br, ou você pode solicitar eles através do nosso e-mail também. Tem um questionamento aqui sobre o material, se o único material no portfólio é o 316L. Não, já temos um novo material que foi recentemente lançado pela Alemanha, que é o 174PH. Isso deve estar disponível no Brasil em 2 a 3 meses. Eu lembro que os filamentos do 316L já estão em nosso estoque, tanto em Itajaí, quanto no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, para venda imediata, tá? Não é um material que está lá fora ainda, não. Isso já tem disponibilidade local. Outra pergunta. Atualmente temos uma impressora que atende os requisitos mínimos para esse filamento. Nossa impressora tem mesa de 400 por 400 milímetros. Qual seria a limitação de tamanho para o pós-processamento? Bom, o indicado pela BASF, que para a obtenção do sucesso da peça final, é que ela seja limitada a dimensões de 100 por um cubo de 100 milímetros de lado. E por que isso? A etapa do debinding e a sinterização é um processo crítico. A remoção do ligante é um processo crítico e a sinterização, como ocorre a densificação e a contração, também. Não quer dizer que peças fora dessa dimensão de 100 por 100 por 100 não sejam possíveis de produzir. A garantia é que se tem quando a gente limita nessas dimensões. Outra pergunta, no transporte da peça impressa, quais os cuidados? A peça, quando ela é impressa, ou seja, a peça verde, ela é constituída pelo nosso pó metálico com o ligante. Nesse momento, ela pode ser manuseada, ela pode ser transportada, ela inclusive é aconselhável que acabamentos sejam feitos nessa etapa, remoção de suporte, porque ela é mais fácil de se trabalhar. No momento em que a peça vai para o forno de debinding e obtemos a nossa peça marrom, ela se encontra no estágio mais frágil dela. Por quê? Ela não tem nem a ligação metálica formada e não tem mais também o poliacetal. Então é um momento em que não se aconselha transportar a peça. No momento em que ela é enviada para o centro de debinding e sinterização, é quando ela está a verde, porque assim ainda pode ser enviada, manuseada e colocada no forno. Qual é o percentual em volume e peso do pó metálico e do binder no Ultrafuse 316L? Bom, esse é um material que tem ao redor de 80%, 80% de metal e ao redor de 20% do POM. Obviamente que tem alguns aditivos também nesse produto. Vamos lá, Bruno? A gente estava numa lâmina em branco aqui. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Qual o custo médio para fazer o debinding e sinterização? Isso aí a gente tem que alinhar com a Tecnomin, nosso parceiro de debinding e sinterização. A gente pode enviar os dados também por e-mail, pode consultar no nosso site, no additiva3d.com.br, para conversar diretamente com eles. Como posso finalizar as peças após o processamento, ou seja, o debinding e sinterização? Como a gente comentou, existem duas maneiras. Você pode fazer, caso você tenha estrutura para processar com o debinding e a sinterização, você mesmo pode processar. A solução que a gente dá é indicar alguém que tenha o conhecimento, já tenha experiência no processo, para que a gente tenha uma maior taxa de sucesso, certo? A chance de dar certo. Vocês observem, tá, que essa peça, depois de passar pela sinterização, ela pode ser trabalhada, tá? Ela pode ser, por exemplo, polida, ela pode ser usinada, se for necessário fazer mais alguma etapa adicional. Então, tudo isso é possível fazer na peça. Inclusive, agora, com o novo 174PH, é possível fazer um tratamento térmico para obter uma elevada dureza da peça, tá? Que isso é um fator muito importante desse novo material que está sendo lançado pela BASF.
Outra pergunta, qual seria o número de peças para que seja viável financeiramente? Isso vai depender muito da aplicação. Porque onde é que a impressão 3D ganha? Onde é que ela é competitiva? Quando a gente vai precisar de peças complexas em baixa escala, seja em protótipos funcionais ou produção de baixa escala mesmo. Isso é uma questão que tem que ser avaliada. Por exemplo, se a gente vai comparar com o processo de injeção, temos que levar em conta custo de molde, tempo de operação, matéria-prima, enfim, colocar numa balança para operar. A direção do preenchimento influencia a resistência na peça ou ela é isotrópica mesmo? Isso é muito interessante. Em geral, para impressão 3D, a gente tem essa dificuldade, né? Apesar dos materiais já estarem se desenvolvendo para ter uma melhor resistência no ângulo perpendicular, na direção perpendicular da mesa, para o Ultrafios 316L, após a sinterização, como a gente pôde perceber nos gráficos, a tensão de máxima é praticamente a mesma no sentido de x, y e no sentido de zx também. Ou seja, após o pós-processamento, após o pós-processamento, a gente tem a peça com propriedades isotrópicas. Existe algum filamento metálico que seja flexível? Sim, na verdade, flexível no modo de produzir uma peça flexível, não. É metálico, né? É metálico, a gente vai obter uma peça metálica, com as características do aço inoxidável 316L, seja de dureza, seja de resistência mecânica. O filamento em si ele é flexível, ele é muito fácil de manusear, então não teria esse problema. Por isso que ele é praticamente, a gente não pode dizer todas as impressoras, porque a gente tem que ser avaliado, e por isso que a BASF não diz todas as impressoras. Mas na grande maioria dos equipamentos FFF podem processar com esse material. Ele é fornecido da mesma forma que é fornecido os filamentos de plástico, né? Num carretel com a espessura com o diâmetro de 2,85 milímetros e 1,75. Vamos ver mais algumas perguntas aqui, Bruno. Comentou de densidade de 98, 99%. Dessa forma, não há nenhum vazio entre camadas e linhas de impressão, comumente visto em materiais poliméricos. Exatamente, não é que não haja, vai ter uma porosidade residual no processo de debinding e sinterização, mas pelo fato das partículas metálicas começarem a coalescer, diminuir a área superficial e diminuir o volume da peça, os poros vão sendo eliminados. Por isso que a gente consegue atingir densidades tão altas por esse processo. É só por conta do debinding e sinterização. O processo de impressão em si, ele pode deixar a porosidade, que é corrigida no pós-processamento. Exatamente, assim como o Bruno falou, a densidade do material ela se equivale à densidade obtida pelo processo MIM. Obviamente não com o forjado, porque o forjado você tem 100% da densidade do material. Uma outra alternativa, que inclusive deve existir daqui a alguns meses no Brasil, é tratar essa peça num RIP, né, que é um forno de alta pressão e alta temperatura, para você obter peças impressas e peças injetadas com densidade de 100%. Uma última pergunta aqui, qual é a porcentagem, volume e peso do pó metálico e do binder no Ultrafios 316? Eu respondi antes. Foi? Foi. 10% e 90%? 80 e 20%. No catamolde, ela é 80% e 20%. No filamento metálico, é 90% de pó metálico e 10% em massa do poliacetal. Qual é o melhor processo de debinder? É outra pergunta aqui. Bom, o debinder do catamolde do Ultrafuse é um debinder catalítico, né? Ou seja, é necessário usar uma atmosfera pobre de ácido nítrico para reagir com o poliacetal e remover isso e depois sinterizar. Quer dizer que não possa ser feito por outros métodos? Preferencialmente, você tem que fazer um debinder catalítico, né? Isso é determinante para a obtenção de uma peça com qualidade. Acho que o processo térmico não teria essa resposta nesse momento, tá? Isso. Poderíamos consultar para ver se é possível fazer somente o debinder térmico da peça. Vamos lá, Bruno. Devido a essa contração de XY contra Z na hora... Só um momentinho aqui.
Tem muitas perguntas aqui. A contração de XY contra Z na hora do debinder tem que ter algum cuidado no modo em que se coloca a peça no forno? Sim, é importante. Isso a gente entraria em muitos detalhes do guideline de processamento, que tem bastante informação sobre isso, mas o sentido em que tu imprime a peça, preferencialmente deve ser o sentido em que ela vai para o forno de debinding e depois na sinterização. O contato da empresa Tecnomin pode ser passado, sim, pelo e-mail ou através do site deles, tecnomin.com.br, certo? Teria um índice de contração do Ultrafios 316L? Sim, sim. Nas direções X e Y, esse índice é tabelado pela BASF, está no guideline deles, ela é de 16%, e em Z essa contração é de 20%, ou seja, na hora de projetar nossa peça, multiplicamos por 1.20 nas direções X e Y e 1.26 nas direções Z. Uma outra pergunta aqui, tratamento químico na peça pode ser feito após o debinder e sinterização? No caso do 316, não há necessidade de um tratamento químico, mas poderia ser feito qualquer tratamento normal, como se fosse uma peça forjada. Depois que você terminou o processo de sinterização, qualquer processo pode ser feito. Qual o tempo que demora o debinding e sinterização para que a peça fique pronta? O debinding ele vai ser dependente da espessura da peça. Por quê? O debinding catalítico ele atua com uma taxa de 1 milímetro, 2 milímetros por hora. Então vai depender do volume da peça. Se recomenda que peças com espessuras não muito grandes para que seja homogêneo esse debinding, mas vai ser sim dependente do tamanho e da espessura da peça. Baseado na experiência do Catamod, a gente pode dizer que a operação de debinding leva de 4 a 8 horas, dependendo do tamanho da peça, como o Bruno falou. E o processo de sinterização, a gente pode considerar 14, 16, 18 horas, porque você tem uma rampa, basicamente, que leva até 600 graus, permanece 1 hora, depois a 1390 a 3 horas, depois você decresce, tá? A taxa de aquecimento, ela é de 5 kelvins por minuto, que é o que dá mais ou menos esse tempo todo. Qual a importância na preparação da peça verde ou acabamento antes do debinding? O ideal é que qualquer tipo de acabamento que possa ser feito enquanto a peça está verde, seja feito. Porque nesse momento é muito fácil trabalhar com ela, com lixas, com ferramentas de corte, sem o custo que seria para trabalhar nela após a sinterização, onde teria que usar técnicas de usinagem e teria maior trabalho para mexer na peça. Então, quando tu puder mexer na peça verde, é o ideal. Vamos ver mais aqui, temos bastante perguntas. Você pode me enviar a apresentação, ok? Sim, será enviado, né? A apresentação vai estar disponível no canal do YouTube da Aditiva, bem como no LinkedIn. Vocês podem acessar ela facilmente. Tem mais algumas perguntas aqui, Bruno. Preparação você já falou. Por enquanto, o único grade disponível para impressão por filamento metálico é o 316L, mas já está em fase de testes, desenvolvimento. Lançado na Alemanha, na verdade. Foi lançado, né? Agora no verão deles, uma nova liga, um novo filamento com a liga 174PH. Então é uma novidade que vai vir aí também. Bom, temos mais algumas perguntas aqui, mas nosso tempo já se esgotou. Nós vamos responder ela individualmente através do e-mail ou pelo contato telefônico. Agradeço a todos. Eu peço que vocês permaneçam na tela para responder uma pesquisa de satisfação em relação a esse webinar. Os nossos contatos estão aqui, o Bruno está disponível. Eu lembro também que nós temos uma experiência de mais de 20 anos trabalhando com Metal Injection Molding. Então, é um processo que a gente conhece bastante, por isso a nossa confiança em poder oferecer ao mercado o Ultrafios 316L para que se obtenha, ao final do processo, peças importantes e peças de design bastante arrojados. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Bresolim.
Até uma próxima. Obrigado. Tchau.